Muito bem, vamos um pouco de atenção agora para esta nossa breve partilha, lembrando a cada um de vocês que aquilo que podemos tratar diante desta liturgia que nos é apresentada é talvez não um problema, mas um dos fatos que infelizmente afetam toda a humanidade, afetam o nosso Brasil, afetam a nossa paróquia, afetam sobretudo cada um de nós que vivemos e que sabemos quais são as dificuldades desta vida em família. A Igreja, de modo particular, nos introduz a uma reflexão para que assim, pensando nas nossas vocações, durante esta semana podemos, de modo particular, pensar nas nossas famílias. E sabemos que a primeira família a qual nós somos chamados a espelharmos é a família Trindade Santa, que acabamos de celebrar a sua festa alguns dias atrás. E assim podemos ter encontrado ali o retrato fiel, podemos ter encontrado ali o exemplo fiel para toda a família humana. Gosto muito de lembrar desta origem divina da família, porque a relação de amor que existe entre as três pessoas da Trindade Santa, que forma a mais perfeita comunidade e a mais perfeita família, poderia e deveria ser espelhada por cada um de nós que professamos a nossa fé neste Deus uno e trino, e tomar como exemplo a relação de amor existente entre as três pessoas da Trindade, para que, imitando, vivendo aquilo que o próprio Deus nos convida a viver, possamos contribuir para a restauração das nossas famílias no tempo presente. Gostaria de ir um pouco mais além da nossa família biológica, e olhando também esta família que aqui reside, a família do Monte Tabor, que ela por primeiro, mesmo que tenha esta dimensão de alcançar as nossas famílias nos nossos lares, como missão, como um compromisso missionário que esta família Monte Tabor assume, possa também ela ser o testemunho daquilo que é ser família num mundo tão dilacerado, num mundo tão cheio de dificuldades como é neste nosso tempo. Talvez muitos tentam encontrar as explicações para as dificuldades variadas que nós vivemos no tempo presente, e encontramos sempre como justificativa este grande avanço tecnológico, esta modernidade que não para de avançar e que infelizmente envolve o homem, sobretudo nos aspectos do materialismo, sobretudo nos aspectos que visam um status maior, uma competição maior entre as pessoas, para que assim a vida diante das dificuldades de toda a evolução que a gente acompanha, possa encontrar um sustento, sobretudo no campo político, no campo econômico e no campo social. O homem, como primeiro pensamento, abre a sua mente para esses primeiros aspectos, esquecendo que aquilo que é mais fundamental e que é mais importante para a nossa sobrevivência e para este caminho de salvação no qual nós estamos sendo colocados, sendo orientados pela liturgia que celebramos a cada dia, infelizmente fica sempre em segundo, terceiro e quarto plano. O homem sempre pensa na sua segurança dentro dos aspectos materialistas. E isto engana, e isto frustra, e isto consegue transformar o coração do homem, deixando que ele então atrase este processo da sua salvação por uma escolha muito livre, por uma escolha que está sempre voltada para a questão da segurança material. Lembrando que quando
nós temos a consciência dos aspectos que envolvem a nossa vida e policiamos estes aspectos, temos sim uma oportunidade de não deixar que as coisas ruins afetem as nossas escolhas, e assim a gente pode caminhar sempre escolhendo aquilo que é da vontade de Deus, como diz o nosso Evangelho de hoje. Garante a sua salvação, garante todo o processo salvífico aquele que sempre observa e faz aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que esta nossa vigilância precisa ser uma luz que esteja sempre acesa, uma luz que ilumina sempre o nosso caminho e as nossas escolhas, para que não ocasione nestas nossas idas e vindas, não ocasione a penetração de algo que possa tirar-nos deste caminho certo. Se nós olharmos a primeira leitura, que foi retirada do livro do Êxodo, vamos perceber que o relato de Gênesis do pecado a qual o homem e a mulher se deixaram cometer foi simplesmente pela desobediência e por um descuido que eles tiveram daquilo que foi a orientação de Deus. No momento que Adão se aproxima de Deus e se deixa olhar por Deus, ele sente vergonha daquele momento e diz: estou nu. E o questionamento de Deus a Adão é justamente este: quem te dissestes que tu estás nu? E aqui, para a surpresa do próprio Senhor, o homem reconhece em si a vergonha porque desobedeceu, a vergonha porque então cometeu o pecado, indo em busca da fruta do paraíso, aquela árvore então orientada por Deus que não fosse tocada. Vejamos que também nós, em muitos dos momentos que nós cometemos algum erro, cometemos algum pecado, a nossa tendência é sempre querer justificar este nosso erro. Não foi diferente com Adão, porque tão logo o Senhor o percebeu ali nesta condição de desobediência, Adão foi logo então se criando uma desculpa, criando uma justificativa, dizendo: foi a mulher que estava junto de mim, que pegou, que comeu do fruto proibido e que me ofereceu. Então, diante desta falha humana, o próprio Deus então condena a manifestação do pecado. Aqui está sendo dito como na presença desta serpente, amaldiçoando esta serpente para que ela pudesse então rastejar e comer a poeira que existe na face desta terra, como sinal deste pecado gravíssimo que diretamente a serpente foi aquela que conseguiu então contagiar o coração feminino e o coração masculino ali no paraíso, onde todos os homens e mulheres eram chamados para viver a santidade plena. Infelizmente, por este descuido, o homem se deixa pecar, a mulher se deixa pecar, e aí nós então devemos conviver com este sinal do pecado original, que é lavado do nosso espírito, do nosso coração e da nossa alma, quando nós assumimos então a nossa condição de cristãos. Lembremos que a alegria maior que nós temos é esta de podermos, através deste compromisso batismal, saber que somos purificados de todos os pecados, de todos os males que nós então cometemos até este momento, e que a partir daí, na nossa falha humana, na nossa fragilidade humana, ainda temos o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, que quando nós reconhecemos o nosso pecado, se recorremos a Ele, Ele está pronto para então nos dar a graça do perdão, nos colocar sempre neste caminho da santificação. A segunda leitura que nós escutamos da carta de Paulo aos Coríntios
relata justamente a preocupação do homem presente, do homem do tempo atual. Se nós então abríssemos a nossa consciência para as coisas invisíveis que a gente pode julgar ser as coisas do céu, as coisas visíveis que são materialistas, que são passageiras, ficariam em segundo plano, e a nossa preocupação seria justamente com aquilo que Deus está reservando para cada um de nós. Incansavelmente, lembro quando nós fazemos o momento da nossa proclamação do Evangelho, quando a gente canta: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, que a gente pode perceber que é algo invisível e tudo lhe será acrescentado. Este tudo que lhe será acrescentado, a gente pensa na providência divina para a nossa subsistência humana, para a nossa existência humana, sem nos desvincular daquilo que é prioritariamente o que nos salva. É este nosso vínculo com Deus, que em nós é sustentado pelo Espírito Santo. Por isso é condenado todo aquele que peca contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força que habita em nós, é o presente que o próprio Deus, por Jesus Cristo, nos deu para estar conosco a todos os momentos. Então, pecar contra o Espírito Santo é um pecado gravíssimo, e ele requer de nós um arrependimento muito forte, antes que sejamos então condenados por esta blasfêmia, antes que sejamos condenados por este pecado de tamanho enorme, este pecado que de verdade suja, estraga, quebra a presença de Deus em cada um de nós. Este mesmo Espírito nos dá a condição de sermos família em Jesus Cristo, sermos família no próprio Deus e sermos família, acima de tudo, entre nós. O Espírito nos abençoa, o Espírito age em nós e o Espírito contribui para que, irmanados neste Espírito, herdeiros desta fraternidade em Jesus Cristo e filho de um só Deus Pai e Criador, a exemplo da Trindade Santa, nos tornemos também uma só família, cuja referência nós fazemos a este Deus único que está nos céus. Estão claras as palavras do próprio Deus neste tempo, quando Ele nos convida a viver este aspecto familiar, esse sinal da bênção de Deus. Por isso que o Evangelho também nos traz esta fala do próprio Jesus, que diz: se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Para que a nossa reflexão nos leve à fragilidade de Adão, à fragilidade de Eva, para que não aconteça com nenhum de nós, membros de uma família, nos deixar contaminar pelo mal e assim contaminar todo este lar de vida, todo este ambiente da presença de Deus. Podemos lembrar deste aspecto experimental de que uma laranja estragada em meio a tantas outras é capaz de estragar todas as demais. Que nós, filhos de Deus, que nós que formamos uma família sempre iluminadas por este Espírito, tenhamos a reta convicção da nossa vigilância, do nosso espírito missionário de sermos família como Deus, para que este nosso testemunho possa restaurar a face da terra, possa restaurar a nossa família, possa restaurar toda a família humana. Contamos, pois, com a oração desta família Monte Tabor, que intercede constantemente a Deus, que intercede a Deus pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, também com São João Paulo II, o santo das famílias, para que assim a gente possa construir esta comunidade de vida, esta comunidade de amor, sonhada desde o princípio de todos os tempos, por este Deus que é Pai, por este Deus que é Filho e que também é Espírito Santo. Relembrando que a intercessão do coração sagrado de Jesus
também pode nos ajudar cada vez mais a encontrar a perfeição do nosso ser família em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero